Voltamos com o CBN Campinas desta quarta-feira, ainda sobre o pré-derby, né? Tantos ouvintes mandando recados aqui. O Daniel de Miguel de Campinas, melhor prevenir, né? Antes que morram pessoas inocentes. Esse parece ser um sentimento, né? De muitos ouvintes também mandando seus recados. O Hélio disse que, olha, moro atrás do Guarani. E uma semana antes começam essas batalhas, né? Com os rojões. Aqui no YouTube também temos uma opinião do Maico Peter. Ele diz que seria melhor levar o derby para outra cidade, bem longe. O problema é que mesmo em outra cidade, eles vão brigar, porque o que eles querem não é torcer. Eles querem brigar. A torcida vai ficar a torcida fica naquelas imediações. Guarani, perto do Guarani. A ponte, perto da ponte, e o palco vira, infelizmente, a Avenida Ayrton Senna com a Princesa do Oeste. E para falar um pouquinho sobre este assunto, até para a gente entender por que a gente está tendo repetições e se há mecanismos, né, que possam coibir ou levar, né, estas pessoas a responderem por vandalismo, tentativa de homicídio, porque, sinceramente, a imagem que a gente vê de um desses torcedores, entre aspas, sendo espancado lá com barras e ferros, eu acredito que daria para tipificar como tentativa de homicídio. Mas, para a gente falar um pouquinho sobre isso, estamos em contato neste momento, por chamada de vídeo, com a professora de Direito Penal da Exanc, Lara Milon, a quem a gente já agradece aqui a participação. Infelizmente, né, professora, para falar de uma situação tão pesada e triste, que é repetitiva. Exatamente. Bom dia, Flávio, bom dia, Lívia, bom dia, ouvintes. Realmente, infelizmente, para falar de um tema muito triste e recorrente, não só na nossa cidade, mas no país todo, né? Professora, o que a gente pergunta é, tem como punir? Porque a gente fala muito de vândalos, mas quando a gente cita vândalo, o vandalismo tem uma tipificação ou mesmo uma categoria penal de punição menor do que quando a gente fala de criminoso, de um cara que ontem estava tentando matar uma outra pessoa no meio de uma avenida. Essa punição é bem maior, né? Sim, é diferente. O Estatuto do Torcedor em si, ele realmente é uma legislação bastante branda, e ele prevê uma pena muito pequena, e que essa pena ainda vai ser convertida lá naquele banimento, que a pessoa não pode chegar próximo ao estádio, não pode ir a eventos esportivos. No entanto, essa situação como a de ontem, e como muitas outras que a gente vê, elas fogem desse panorama aí da previsão do Estatuto do Torcedor, de depredação de coisas, de vandalismo. Ela vai realmente lá para o Código Penal, e dependendo da situação, e me parece aí pelo vídeo que está circulando, que há sim uma possibilidade de homicídio na modalidade tentada. Além de uma lesão corporal grave, né, vai depender aí da investigação, do entendimento do delegado, pode ser uma lesão corporal grave, se eventualmente houver, esperamos que não, né, mas se eventualmente houver falecimento com resultado morte, nesses casos, há sim a possibilidade, inclusive, de uma prisão preventiva. Então, no decorrer da investigação, verificada a gravidade, existem mecanismos legais e processuais que podem reprimir mais duramente essas pessoas. Professora, mas pelo que você está dizendo, então, diante da gravidade dos fatos que a gente tem percebido, assistido, visto ontem, há aí a possibilidade de uma penalização maior, ou seja, essas pessoas poderiam ser punidas, mas o que a gente vê é que em muitos casos são pessoas que já participaram de outras situações como essas. Dificilmente são pessoas que nunca estiveram envolvidas em brigas de torcida. Por que é que essas pessoas ainda não foram punidas? Exatamente, porque quando essas pessoas são punidas apenas ali com relação ao Estatuto do Torcedor, ele pode inclusive fazer uma transação penal. Em tese, se essa pessoa já foi punida pelo Estatuto do Torcedor, ele não poderia estar nem ali nas imediações do estádio.
né? Mas a gente não tem como fiscalizar. Então, um aspecto que ainda é muito deficitário, não só no Estatuto do Torcedor, mas para evitar esse tipo de recorrência, é que a gente não consegue fiscalizar. Então, o juiz aplica a pena, olha, você está banido, você não pode chegar perto de um estádio, você não pode ir nas imediações, e fiscaliza como? Né? Vai ficar, a gente não tem ali até que Campinas, olha, eu vou te dizer, Campinas é bastante avançada, porque a gente tem aquelas câmeras da Sincamp, que ainda consegue captar a imagem e verificar que a pessoa esteve lá, mas não é todo município que tem, assim, uma tecnologia como a nossa, que a nossa está ainda à frente de outras, né? Mas fica difícil fiscalizar, não dá para saber se a pessoa fez. Então, apesar da aplicação da pena de banimento, no caso do Estatuto do Torcedor, ela fica inócua. Esse é o grande problema. E, professora, vamos lá. Levando em conta, então, o Estatuto do Torcedor tem penas muito brandas, uma punição muito, vamos lá, tranquila, né? Pelo que a gente vê de batalha campal, em locais como Ayrton Senna, Princesa do Oeste, outros locais de Campinas, já aconteceu, Terminal Central, São Bernardo. Uma coisa pode levar a outra, eu estou colocando aqui em tese, porque já que a pena é branda, a polícia chega, é chamada, aí, se eu for levar para a delegacia, vai ser termo circunstanciado, vou passar um tempo lá para registrar esse tipo de termo, e os caras vão ser liberados na sequência e não vão ter aí uma sequência muito maior. Então o que eu faço? Disperso, porque ontem ninguém foi detido. E a gente vê isso. Na semana passada, quando eles atacaram o ônibus da Ponte Preta, e teve lesão corporal, não teve assim ninguém detido também. Então, uma coisa está levando a outra, está levando essa consequência de faltar essa punição, porque não vai dar em nada mesmo, melhor, vamos lá, entre assentar a borracha e deixar todo mundo embora, porque vai dar trabalho e não vai resolver nada. Eu acredito que, assim, na prática, pode até passar isso ali pela cabeça do agente de segurança, seja policial, seja guarda municipal, mas não acho que seja esse o fator determinante para não conseguir levar todo mundo. Mas eu acredito que mesmo a falta de estrutura, né? Imagine quantas pessoas deveriam ser envolvidas, quantas viaturas e quantos deslocamentos para você levar lá, por exemplo, 100 pessoas, 400 pessoas para uma delegacia. E o que aconteceria com essas 400 pessoas numa delegacia? Como que iriam fazer esse termo, esse delegado? Então, acho que é mais assim a questão estrutural. Não que o policial deixe isso para lá, não acredito que deixe, não. Acho que, inclusive, ele deve ficar bastante bravo de ter que largar uma ocorrência séria para dispersar torcedor. Acho que se ele conseguisse, ele enfiava mesmo todo mundo lá no camburão e levava. Então, talvez não seja isso, mas na prática, acho que o torcedor, que eu nem acho que seja torcedor de verdade, eu adoro futebol e desanimo quando vejo essas coisas, mas essa pessoa que se diz torcedor, ele ganha força. Eu acho que aí sim uma coisa leva a outra. Eu acho que essa sensação de que nada vai me acontecer, de que não tem como fiscalizar se eu estou indo ou não no estádio, faz com que essas pessoas permaneçam na briga. Aí sim eu concordo, eu acho que realmente a lei muito branda leva a isso. Professora, na semana passada, quando nós conversamos com o diretor do DEINTER sobre a situação que envolveu a torcida da Ponte Preta e o ônibus, né, dos jogadores, ele deu fez uma afirmação polêmica, disse que o time poderia ser responsabilizado por conta, inclusive, do Estatuto do Torcedor. E o Paradela até comentou na época que ele não concordava, porque a Ponte Preta também seria uma vítima, na verdade, né? Eu queria que você explicasse um pouco a sua opinião sobre esse tipo de afirmação que foi feita pela Polícia Civil quando nós fomos cobrá-los, né, sobre a atuação nesses casos. Na verdade, assim, a afirmação do diretor está correta sob o ponto de vista legal. É isso mesmo, o clube ele pode também sofrer punição, inclusive punição durante o campeonato, não punição apenas de multa, mas o Estatuto do Torcedor prevê sim essa punição para as equipes.
existe um projeto de lei lá tramitando desde 2016 para a reforma do Estatuto do Torcedor. Eu, particularmente, também acho que penalizar os clubes não é o caminho. Não acredito que penalizando o clube você vai modificar essa conduta, mas ela existe, está prevista em lei. Também acho que não está certo, viu, Flávio? Mas ela existe. Não, e tem uma coisa no Estatuto do Torcedor que é sensacional, né? A torcida está banida, a torcida não pode entrar no estádio. A torcida, não os torcedores, eles não podem entrar com a camisa, com outro tipo, não pode usar com o uniforme do... Agora os caras podem. Então, não faz exatamente. Sentido. Não faz sentido algum, né? Sentido nenhum, para cego ver. Para cego ver. CNPJ que está causando problema, não CPF, né? Exatamente. É uma coisa, assim, impressionante. Essa foi uma das leis que eu acho que foi feita muito a toque de caixa, aquelas leis, assim, para atender a opinião pública. Só que, minha Nossa Senhora, ela tem muitas incongruências, é difícil aplicar, ela não tem assim, uma conexão com a realidade, a gente percebe que foi feita por alguém que nunca foi num jogo de futebol, já começa por aí. A pessoa não sabe o que é um estádio, nunca viu um jogo de futebol, e fez essa lei, saiu essa maravilha que vocês estão vendo. E sabe o que é triste? A gente começou o programa com essa situação, porque a gente vai caminhando, e tem uma escalada, porque se não tem punição, a gente fica vendo uma escalada de violência. Você começa com rojões, que é já um absurdo, né? Mas começa com rojões, parte então para barra de ferro, pedaço de pau, pedrada, arma de fogo, até que acontece uma tragédia. E se acontece uma tragédia com estes torcedores, entre aspas, a opinião pública está... Vamos lá, não vamos ser hipócritas. Não, a opinião pública vai falar, procurou. Agora, o que a gente está vendo, professor, é que essa escalada pode levar a um óbito, uma morte de um inocente, porque é uma avenida. É a Princesa do Oeste com Ayrton Senna, extremamente movimentada, com moradores, comerciantes, pessoas indo em drogarias, supermercados. Falei aqui no começo, e se entrar uma pedra, um rojão dentro de um carro, acerta um bebê? Aí sim tem comoção. Aí sim tem interdelegado para cá, a polícia militar, traz a tropa de choque, tá todo mundo lá. Mas seria evitável, né? Eu também concordo, eu acho que eu nem usaria o termo tragédia, viu, se você me permite, Flávio, porque eu acho que tragédia é alguma coisa assim que a gente não teria como evitar, né? Eu acho que nesse caso é anunciado que a situação só piora, é uma escalada de violência, mas eu particularmente acredito que nesses episódios eu tiraria um pouco aí de responsabilidade da segurança pública, porque também é muito fácil a gente chegar na última ponta lá e falar, a culpa é sua. Tá, mas peraí, tinha um monte de gente antes para pensar a lei, a política pública, para pensar os mecanismos de fiscalização, para coibir. Aí na hora que tudo deu errado, peraí, vamos ver. Quem que está aqui perto para ocupar? Você. E culpa a segurança pública. O que é muito natural. Agora, a gente pode falar de parcelas de responsabilidade de cada setor? Podemos. Acho que cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Mas fica muito difícil também você falar para um policial militar ou para um guarda ou até para uma polícia civil, olha, vocês têm que investigar só torcida. Tá, numa cidade como Campinas, fica meio incongruente também exigir isso, percebe? Nenhum mecanismo antes de dar errado foi aplicado. E aí, na hora que dá errado, a gente quer que um setor só conserte. Então, precisaria a gente ter uma reforma legislativa que eu acho que é urgente, investir mais em mecanismos de segurança. Eu acho que esse sistema que a Sincamp tem merece uma ampliação, merece um cuidado maior do município, né? Ser mais bem utilizado para essas situações, um conjunto de ações estratégicas. Ok, deu errado, então eu vou bater lá na porta da polícia e vou falar, bom, agora na sua parte de atuação, o que é que aconteceu? Né? Aí sim, eu acho que
sentido. Eu até coloco aí um adendo também. Os dirigentes, quantas vezes a gente já viu, não só em Campinas, mas dirigentes que quando o time não tá bem, torcida organizada faz aquele protesto e os caras entram dentro do centro de treinamento, que aquilo é uma violência contra o seu trabalhador de uma... E a gente assim aceita, né? Se aceita. Aceita, a gente aceita todos os outros tipos de violência. Aí na hora que chega no grau máximo, que estoura realmente o rojão, que acontece uma coisa muito grave, a gente vai aceitando uma violência, vai aceitando outra, vai aceitando, na hora que estoura, peraí, a culpa é de quem? Pombas, mas por que você não perguntou isso há 12 violências atrás? E eu fico aqui pensando também, professora e Flávio, que a gente está aqui falando de política pública, de sistemas tão complexos, políticas públicas, forças de segurança, de mecanismos de segurança, e tudo isso poderia ser evitado com um mecanismo muito simples, que é o bom senso. Estamos falando aí, na maioria das vezes, de pessoas adultas, né? Que pessoas que precisam ter responsabilidade e se prestam a esse papel de ficarem brigando na rua, colocando as suas próprias vidas em risco e a vida de pessoas inocentes. É de fato um absurdo. É um absurdo, não? É um absurdo. Acho que realmente também a gente tem que fazer essa parcela aí da culpa social. Porque não dá, gente, para você ter que ficar apartando briga de marmanjo. Não tá num playground de educação infantil em que a tia tem que ficar lá apartando duas criancinhas. É ridículo. As pessoas precisariam fazer uma análise também. Peraí, pombas. Eu sou adulto, sou pai de família, sou isso, sou aquilo. Não me cabe entrar num papel desse por causa de time. Até parece que os jogadores estão dividindo salário com eles. Eu nunca recebi nenhuma parcela do salário do Ronaldo Fenômeno e continuei torcendo. Mas que seria legal, seria, né? Não batei ninguém. Seria bacana essa parcela naquela época, né? Imagina. Mesmo assim, olha, ele já estava semi-aposentado, já estava acima do peso, deu um título pro meu time. E eu não saí na pancadaria com ninguém, não briguei com ninguém, não tô recebendo o salário dele, gente. Né? Não faz sentido nenhum. É uma violência absolutamente gratuita, mas eu particularmente acredito que a sociedade, ela anda precisando da violência, como se utilizasse a violência como gargalos. Eu acho que a gente, especialmente, está vivendo um momento social aí em que a violência, ela ganhou força, né? Então, a gente está num momento em que você defende o uso de armas deliberadamente, assim, né? Não deliberadamente, mas todo mundo apoia, basicamente, o uso de armas, em que as pessoas acham que é legal bater, que é legal reagir, que é legal, enfim. A gente tem uma campanha aí, vamos dizer, social em prol da violência. É quase que como você se estressar, você ser violento nos dias atuais. Eu acho que esse é o fator mais perigoso que tem por trás disso. Professora Lara Milon, professora de Direito Penal da Exam, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, essa gentileza aqui de poder atender a CBN. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, muito obrigada pela oportunidade de colaborar aí um pouco e esclarecer para a população campineira. São 10 horas e 58 minutos, daqui a pouco a gente volta com o CBN Campinas.